Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. É um nome fictício do Sr. Dodgson. Ele publicou esse livro mais ou menos em 1862. Ele era um professor de matemática, de lógica, de uma importante universidade, e era muito próximo da família do reitor. Esse reitor tinha 3 filhas, e uma das filhas se chamava Alice. Alice. E o Sr. Dodgson, ele gostava de ter uma certa proximidade com crianças. Isso. Ficou numa zona nebulosa essa intimidade, essa relação que ele tinha com crianças. Se ele era só uma pessoa que era simpático com crianças ou se ele tinha algo mais. Então, assim, existem várias biografias sobre ele que questionam isso. E, então, ele ficou nessa zona nebulosa da gente não saber qual real eram as intenções dele com as crianças. Ele, além de professor de matemática, escritor, ele também, de uma família abastada, também gostava muito de tirar fotos. Existem várias fotos dele, fotos históricas que ele tirava de crianças, até em algumas com nu, que a gente não pode chamar de nu artístico, né? E assim, ele, por trás desse livro, tem essa história, para mim, macabra, pesada, e ele conheceu Alice, filha do reitor, ela tinha 4 anos, e ele resolveu escrever uma historinha para ela e para as irmãs, e começou a ler essa historinha, ela achou besta, e ele resolveu reescrever. Era Alice no submundo, agora é Alice no País das Maravilhas, que era no subterrâneo, e se tornou esse imenso sucesso que é esse livro. Esse imenso é um livro que daqui a 1000 anos vai ser um livro importante, daqui a tempo que for que passar, é uma história incrível, e essa edição da Dark Side, ela tem um conto do Lewis Carroll no final, tem as ilustrações da época, tem algumas coisas do contexto histórico da época e da vida do Sr. Dodgson e da vida da Alice Lindell. Alice Lindell, que foi a menina que inspirou Alice, que inspirou o Lewis Carroll a escrever Alice. E tem a história de ambos, esses personagens importantes, não personagens do livro, mas personagens importantes para a criação dessa obra temporal incrível, formidável. E aqui a gente vai conhecer, nessa obra Alice no País das Maravilhas, a gente vai conhecer a Alice, uma menininha que está brincando, conversando com a irmã, e ela acaba ouvindo um coelhinho passando e falando, ela acha estranho, e tô atrasada, e ela vai atrás dele, ele entra numa toca embaixo, um buraco, ela tenta descer, ela sai caindo, 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 e num momento ela acha que vai até parar no outro lado da Terra, de tão longe que foi. Quando ela chega, ela está em um outro mundo, vamos se dizer assim, começa a história incrível que eu acho que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, de Alice no País das Maravilhas. Coisas assim tão formidáveis, tão engraçada, tão esquisita. É uma mistura de um pouquinho de tudo que você fica, como é que saiu isso da cabeça dele? Mas por trás tem uma coisa que me toca, por exemplo, o diálogo de Alice e a Largata. Alice faz uma pergunta à Largata, a Largata pergunta outra coisa a ela, que ela queria ir para um determinado lugar, mas ela não sabia para onde ela queria ir, mas aí então a Largata questiona, se você não sabe para onde vai, como é que você quer ir para lá? É muito legal, tem também quase lá pro fim do livro, que é a Rainha de Copas, que é meio doida, tudo dela, ela quer cortar a cabeça, intolerante, e a pessoa fala errado, ou a pessoa faz alguma coisa besta, ela quer cortar a cabeça. E eu mesma fiquei me perguntando quantas rainhas de copas tem na nossa vida que a gente fica pisando em ovos, porque não aceita diferença, não aceita algo que não seja da vontade dessa pessoa. É um livro incrível. Fora ser um livro incrível, tem uma história muito incrível por trás, perturbadora sim, mas assim, eu prefiro ficar com a obra, e eu acho que marcou muito a literatura inglesa americana, a literatura mundial, porque foi um jeito de escrever. Eu acho que foi o primeiro livro de literatura que uma criança é a heroína da própria história. Alice, num determinado momento, desperta, ela estava sonhando com tudo que ela imaginou, e ela desperta desse sonho,
e ela entende que tudo aquilo que ela viveu foi um sonho. Mas é uma história tão incrível, tão grandiosa, que você se apaixona da primeira e a última página. Depois desse livro, o Lewis Carroll publicou Alice através do espelho, que eu tô querendo ler agora, depois desse, porque e li Fantasmagoria do Lewis Carroll também, que é um conto dele, e é muito gostoso a forma como o Lewis Carroll escreve. Ele escreve coisas malucas, mas coisas malucas gostosas de ler. Leiam Alice no País das Maravilhas. Essa edição é incrível. Leiam essa edição, porque eu fiquei apaixonada. Eu vou mostrar aqui uma página para vocês terem uma ideia. Aquela imagem foi do autor deste livro, que é o Sr. Dodgson, Lewis Carroll, e tem muitas imagens desse livro, e cada página que você vira é uma surpresa gostosa. Essa edição da Dark Side, tudo que a Dark Side faz é incrível. Mas esse livro, eles exageraram na capacidade de ser incríveis. Leiam Alice no País das Maravilhas. Depois me contem o que vocês acharam.